Segundo Samuel, capítulo 6. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que se fosse levado para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que nele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos, quando as servas de quem você falou serem honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que, no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citra, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que o Senhor, ó Rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó Rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prestem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e os aspectos do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente.
mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 19. De novo, Jesus entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curavam muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar
e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Curta, Comente E compartilhe.